vamos comemorar hoje, depois é o jogo mesmo da vida, é o jogo que vamos com tudo para cima do Vasco, que a gente quer muito esse acesso aí e espero que a gente consiga. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Mostrei aí o lateral esquerdo do Ituano, né, falando que vai ser o jogo da vida. É isso mesmo, vamos encarar lá o Ituano no domingo, o melhor time do retorno, né, foi o campeão aí do segundo turno e o Vasco aí com a 11ª campanha. Realmente é difícil de acreditar aí num bom resultado pelos jogadores que a gente tem, pelo momento que esses jogadores aí estão vivendo. Tô sendo muito cobrado aqui, família vascaína, porque eu falei que o Vasco já tinha subido. Realmente, eu não acreditava que o Vasco era capaz de perder para um time de férias, um time que não estava disputando nada, o Vasco invicto dentro de São Januário e o Sampaio Corrêa que somente tinha ganhado do Náutico, um time rebaixado fora de casa. A única vitória do Sampaio Corrêa fora de casa. E eu falei, cara, não é possível, já estamos na Série A. Mas o Vasco foi capaz disso, né? Tô vendo muita gente aí falando, já subiu, mas, cara, difícil, família vascaína. E dentro disso tudo que eu tô falando aqui, desse confronto aí complicado que a gente tem contra o Ituano, eu tenho certeza que você pensa assim, dia 3 de novembro, às 2 horas, é muito mais importante, é muito mais provável do Vasco subir ali do que dentro de campo contra o Ituano. É isso mesmo, né? Tem aí o julgamento do STJD, é bem provável que o Vasco ganhe os pontos aí pegando em vista o julgamento aí de Ceará e Cuiabá. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí, o Vasco conquistando esse acesso através do STJD escancara, né, a pior gestão da história do Vasco, a pior gestão da história do futebol brasileiro, a gestão do Jorge Salgado, essa gestão de merda. E agora, nesse momento, a gente vê aí influenciadores que não falavam nunca de política, que não falavam de gestão, jornalistas que nunca falaram mal da gestão, só um miguezinho aqui, agora estão desabafando. Que a merda já aconteceu, família vascaína. A gente vai falar sobre isso no final do vídeo, mas o ponto é o seguinte, se o Vasco não conquistar esses pontos aí no STJD, a gente vai ter que ter um bom resultado aí dentro de campo. E aí eu quero trazer aqui um ponto que o jornalista Rica Perrone levantou aí no último vídeo dele, né, após a derrota do Vasco pro Sampaio Corrêa, e basicamente ele disse que os jogadores do Vasco estão apavorados, né, sentiram a pressão de jogar em São Januário com apoio da torcida contra o Sampaio Corrêa. Você imagina aí agora, família vascaína, a situação que o torcedor se encontra, né? Um time que realmente ficou muito nervoso de jogar contra o Sampaio Corrêa dentro de casa, agora vai encarar fora de casa o melhor time do retorno. Então vamos deixar aqui o Rica Perrone falar, depois a gente vem aqui com a nossa opinião. Espera a sua também, se liga só. Esse time do Vasco, com todo o respeito à maior parte dos jogadores do Vasco, que eu tenho um puta no respeito pelos profissionais que lá estão, eu sei que esses caras não estão lá de sacanagem, mas assim, pode chegar no final do ano, se o Vasco subir, e se não subir também, pode pegar uma barca ali de 60%, 70% desse elenco e falar, amigo, rua. Mas não tem, veja bem, meu irmão, você não aguenta jogar no Vasco, você não tem condição de jogar no time do tamanho do Vasco, é simples assim. Você tem síndrome do pânico, você não aguenta jogar um jogo decisivo contra o Sampaio Corrêa pela Série B. Como é que você quer que eu mantenha você no elenco se você erra um passe de 2 metros decidindo um jogo em casa com apoio da torcida contra a porra do Sampaio Corrêa? Vamos lá, gente. O Sampaio Corrêa fez um bom jogo? Fez uma ótima campanha na Série B. Talvez no final do jogo lá eu vi jogador do Sampaio Corrêa reclamando de roubo e tal. Porra, eu não fiquei vendo os jogos do Sampaio Corrêa pra saber se foi roubado ou não foi. Mas é uma puta campanha. Só que o Sampaio Corrêa não deve jogar contra o Vasco em São Januário na condição de favorito jamais. E não jogou hoje. Tava tudo pronto, festa, a torcida do Vasco de novo incentivando, fazendo tudo que ela pode pra tentar tirar o time dessa situação. Como? Dando aos jogadores do Vasco uma condição de ambientação de time de Série A. Que é o que eles estão fazendo. E a torcida do Vasco está fazendo isso há muito tempo.
né? Só que você sabe, tem uma hora que você fica tentando arrumar uma explicação técnica, você fica aqui pensando, fala assim, poxa, eu sou comentarista, eu tenho que vir aqui, eu tenho que falar alguma coisa, né? Não tenho, cara, porque não tem muito o que você falar. Eu vou chegar aqui, eu vou discutir o que com vocês? Eu vou dizer pra vocês que é o esquema tático do Jorginho. Não, o Jorginho não acertou o trabalho dele. Não funciona. O Vasco não tem nada pra mostrar durante o jogo. Aí, família vascaína, não tem como discordar aí do Rica Perrone. Os jogadores do Vasco estão sentindo a pressão, sem sombra de dúvida, não somente nesse jogo aí contra o Sampaio Corrêa, mas pela primeira vez na história o Vasco teve aí 8 derrotas consecutivas fora de casa. Eu não canso de falar isso aqui. O Vasco perdeu pro Vila Nova, era o último colocado. O Vasco perdeu pro CSA fora de casa, estava na zona de rebaixamento. O Vasco perdeu pro Brusque. O Brusque tinha aí, sei lá, 11 derrotas consecutivas, só foi ganhar do Vasco em casa. O Vasco perdeu realmente esses jogos aí. Claro, os jogadores sentiram aí o peso da camisa. É fato, família vascaína, os jogadores do Vasco estão sentindo muito essa pressão e aí dá aquele medo realmente, porque pro Ituano, irmão, é o mundo das mil maravilhas. Nunca imaginaram estar passando por esse momento. Se conquistar, show de bola. Se não conquistar, uma grande campanha. Chegamos aí até a última rodada com cinco grandes equipes e temos chance de classificar e pro Vasco entre em campo com a obrigação de conquistar esse acesso. Então a pressão é muito maior para jogadores jovens que têm talento e jogadores fraquíssimos, horrorosos, que não têm a mínima capacidade aí de vestir a camisa do Vasco. Essa é a situação que a gente se encontra. Agora eu quero trazer aqui o desabafo aí do De Aranha, que aí vai entrar num contexto que eu quero colocar aqui em relação ao STJD. Ele fala aí que o Vasco não deveria estar passando por esse momento, tem a esperança aí do julgamento na quinta-feira, dia 3. Vamos ver o desabafo aqui do De Aranha. Se liga só. Mas é imperdoável. É imperdoável você chegar à última rodada, na situação que o Vasco está chegando. Ele agora, no mínimo, depende. A maior vitória que o Vasco pode conquistar, de repente, está no tapetão. Depender desses 2 pontos, ele pode até ganhar. Pode até ganhar. Mas não precisava disso. Não precisava. Vai chegar no último jogo contra um Ituano, subindo de produção, jogando em casa, precisando ganhar de 1-0. Ô, meu amigo, para bater logo de vez. Pra que o Vasco tomou aquele gol 55? Vocês sabiam, se o Vasco tivesse empatado o jogo, ele poderia perder pro Ituano até por 2 ou 3 gols de diferença, que não faria nenhuma diferença, porque teria 3 pontos na frente, e ainda leva um contra-ataque aos 45 minutos e toma um gol de escanteio. Tá tudo errado no Vasco. E ele tá pagando um preço. Não é o Vasco que tá pagando o preço. É você, meu parceiro. É você, torcedor do Vasco, e com muito sacrifício, porque não é fácil. Desculpa o meu desabafo. Mas é muito difícil você querer fazer o torcedor não sentir o que ele está sentindo. Eu estou no lugar dele. É isso, eu fiz questão de colocar esse trecho aí lá no canal do Wellington Campos, do De Aranha, porque retrata bem, cara, o meu sentimento. Eu tava muito confiante no acesso. Pra mim, o Vasco já tinha subido justamente por isso, né? O Vasco, se empatasse com o Sampaio Corrêa, ia pra última rodada, tendo que perder aí, como ele falou, de goleada. Pô, isso não ia acontecer. O Vasco teria conquistado já o acesso, estaria muito confiante pro próximo jogo. Agora, onde... Meu Deus, família vascaína, meu Deus, agora eu tô tendo até cobrado por isso. Eu fico nervoso. Sendo cobrado e vira e mexe, tem um falando, já subiu, não já subiu, mas por quem imaginava, cara, que o Vasco ia perder pra um time de férias? Os caras não estavam brigando por nada, e o Vasco perder. Tanto foi isso, cara, que aconteceu em São Januário. Foi isso, a galera chorando, né? Os torcedores nascem na cara, inacreditável a situação. Meu primo até falando comigo assim, cara, Thiago, parece que morreu um ente querido meu. Eu falei assim, mano, tô sentindo a mesma coisa, porque era inacreditável o que foi feito em São Januário. Relato de profissionais, como eu trouxe aqui do Cantarelli, né? Outros narradores falando também, o De Aranha falando, cara, era inacreditável o que tava acontecendo ali em São Januário, uma derrota daquela maneira pro Sampaio Corrêa, porque era um jogo do acesso, um time invicto dentro de casa conseguiu perder para um time de férias. E aí, família vascaína, a esperança que a gente tem, sem sombra de dúvida, não é no jogo. Não é no jogo, porque não dá realmente pra confiar nesse time. Eu fiz aí a besteira de falar que o Vasco já tinha subido, né? Olha o que aconteceu aí, tô sendo cobrado por isso. Agora a esperança, sem dúvida nenhuma, é o STJD, né? E a gente vê aqui, né, a matéria do Joga 10, né, falando que é muito provável que o Vasco ganhe esses pontos, porque, vou pegar uma colinha aqui, né, o relator do processo, vou botar na tela pra vocês aqui, entendeu aí que no caso lá do Ceará, né, não foi a torcida que invadiu basicamente, né? Foi uma ação policial para proteger ali mulheres, crianças e idosos, e por esse motivo aí os torcedores ali adentraram ao campo. Aí eu quero pegar aqui os votos do auditor Eduardo Melo e auditor Gustavo Caputo, né? Foi 3 votos a 2 aí para não punição do Ceará, mas o auditor Eduardo Melo, ele diz o seguinte, ó, o que houve foi a interrupção. Pela falta de segurança, foi encerrada a partida. Entendo muito bem que foi um plano de evacuação, mas ele não teve êxito total. Começou com êxito, mas depois vimos um grupo considerável ir
pra cima das placas de publicidade e adentrar ao campo, né? E aí eu vou pegar aqui o voto também do auditor Gustavo Caputo, que ele fica mais preocupado com a questão esportiva, né? Ele bota aqui, ó, a minha preocupação maior ainda, este tribunal interferir diretamente na possibilidade de um rebaixamento, mas lamentavelmente não vejo como afastar o artigo 205. A interrupção da partida se deu por causa da torcida do Ceará com a confusão e lançamentos de cadeira que justificou a estratégia da polícia de tentar evacuar com segurança a família vascaína. E, inclusive, aqui, alguém estava me contando, acho que foi meu primo Felipe, que um dos votos a favor para não punição do Ceará se deu porque o gol do Ceará, né, foi gol do Ceará e não gol do Cuiabá. Se fosse um gol do Cuiabá e a invasão tivesse acontecido, ele teria votado aí para punição do Cuiabá. Pegando o contexto desse julgamento e levando aí pro do Vasco da Gama, fica claro que o Vasco vai ganhar esses pontos. Porque, por exemplo, foi o gol do Raniel, a invasão se deu pela torcida do Sport sem nenhuma ação policial. Ainda tem o fato aqui que o auditor Eduardo Melo colocou que foi a falta de segurança, né, que o Sport não proporcionou aí para os espetáculos e para os jogadores e para os profissionais que estavam ali no campo, que teve até uma agressão à bombeira. Então a esperança que a gente tem, família vascaína, é o Vasco ganhar esses 2 pontos e subir, porque no jogo eu não tenho. E aí tem alguns torcedores aqui de times rivais, né, que vem falar assim, que vergonha, o Vasco vai ganhar o jogo no tapetão. Eu não tô nem aí, porque esses mesmos torcedores que estão falando isso aí, né, nenhum vem aqui no canal ou em outros canais de Vasco falar quando o Vasco caiu em 2020 que o sol, que a nuvem, que a chuva, que não sei o que, atrapalhou a linha do VAR no gol impedido do Internacional. Ou esse lance aqui, ó, do Gregory, né, no Benítez. Porra, isso aqui, eu tô mostrando isso aqui por quê? Porque existe erros de VAR, mas isso aqui não. Isso aqui é um golpe de MMA, isso aqui é uma agressão. O cara finca a trava da chuteira no Benítez. Sabe o que aconteceu? Nem cartão amarelo. E o VAR poderia chamar pra expulsar o jogador. E não chamou. Então nessa hora esse pessoal não veio aqui. Pô, o Vasco caiu, mas não era pra cair. Agora vai ficar tapetão. Se tiver que acontecer, eu tô feliz. Eu quero subir porque isso aqui é justo. É justo, os caras encerraram o jogo, a torcida invadiu, então é justo. Estão pegando esse contexto aí do julgamento aqui do Ceará. Tô bem confiante aí na quinta-feira, dia 3, porque no jogo realmente eu vou ficar aí apavorado de encarar o melhor time do segundo turno. Família vascaína, e só pra encerrar o vídeo, né, a gente tá vendo aí vários desabafos agora em relação aí ao Jorge Salgado, isso mesmo, de jornalistas, de influenciadores que lá atrás, quando viu que a merda realmente ia acontecer, não falaram nada. Agora quer falar? Agora quer falar, e eu nem faço questão, cara, do meu canal crescer nesse sentido, por isso que eu não boto em capa nome, né, eu não quero que meu canal cresça, quero que meu canal cresça da maneira que tá crescendo, que a galera que se inscreve, que me assiste aqui, goste realmente do conteúdo, da minha maneira de falar errado, ou falar certo, ou o que seja, eu não quero crescer em meio de confusão, mas não dá pra aceitar esses tipos de desabafo agora, né, o cara entrou lá prometendo 70 milhões, não chegou com porra nenhuma, o Vasco caiu, o Vasco não subiu no ano passado, e agora vai querer falar de parte política? Agora quer falar de Salgado, de gestão de merda, dá o jeito de vocês? Lá atrás, quando a gente falava aqui, canal pequeno, ou canais grandes que falavam era torcedor de candidato, vocês não são Vasco, agora que quer dar uma resposta pro torcedor num momento difícil, podemos ficar aí mais um ano na segunda divisão, agora que vocês querem falar? Agora, quando tiveram a oportunidade de toda a sacanagem que eles fizeram, não falaram, pô! Agora quer dar uma resposta pro torcedor? Vocês estão de palhaçada, vocês estão de sacanagem, vocês só pensam no canal de vocês. Família vascaína, desculpa o desabafo, eu vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.